amigo vascaíno, dia 7 de agosto de 2024. Há 2 anos atrás, no dia 7 de agosto de 2022, os sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama passavam o seu futebol para uma massa falida chamada 777 Partners. E a gente, na época, chegou a fazer um vídeo falando que era o fim do Vasco da Gama, a morte do Vasco da Gama. E as consequências estão aí. A gente vai falar muito aí sobre a gestão do Pedrinho, sobre o tocante à participação do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Vamos abordar muito aqui a situação de reforços e indagar o que está sendo feito para poder mudar. Sinceramente, o torcedor do Vasco da Gama tem sido desrespeitado. Parece que é a continuidade do mesmo no nosso clube. Bem, meus amigos, eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever, deixar o seu like ou o seu dislike e ativar o sininho. E fica a dica aqui, Pedrinho. Está apertado? Peça ajuda. Seja honesto com o torcedor. Seguinte, mais um ano que o Vasco da Gama simplesmente está entrando num campeonato brasileiro para ser coadjuvante. O Vasco da Gama possivelmente vai ficar ali no meio da tabela. O Vasco, mais um ano, entra ali para se limitar, fazer o mais do mesmo. Ontem, por exemplo, a gente viu a nossa equipe limitadíssima, jogando contra a pior equipe do futebol brasileiro na atualidade, pelo menos na Série A, que é o Atlético Goianiense, cujo qual o presidente até já está fazendo planos para a Série B do ano que vem. E pasmem os senhores aí, após uma performance horrenda do Vasco da Gama ontem, o seu Pedrinho não vem a público para poder falar e parece que o torcedor do Vasco é tratado de qualquer forma. Olha, o Pedrinho, ele tem muito que explicar para a torcida do Vasco da Gama. Ô, Laureano, mas o Pedrinho pegou o Vasco da Gama, conforme você falou ali no começo do vídeo, saqueado. Mas, irmão, tem que encontrar a solução para o Vasco da Gama. As coisas estão aparecendo simplesmente que quer colocar uma crise aí para vender logo o Vasco, irmão. Porque não dá para entender esse silêncio. Umas iniciativas que não dá para entender. A gente criticou muito aqui a contratação desse Amoedo para ser o CEO da Vasco SAF. Um cara que não fala com o público, um cara ausente, um cara que a gente nem sabe direito quem é, um cara que veio lá do Cruzeiro, sem lastro nenhum. Ainda ontem, esse Marcelo Santana, ele veio a público, falou lá com o canal do Mário Coelho, mas para mim não disse nada. O torcedor do Vasco não quer saber de desculpinha. Vocês estão aí no Vasco da Gama para encontrar a solução. Esse povo só sabe reclamar que a folha é muito alta, que a folha é muito cara. E não vem a público para poder peitar a 777 Partners, o Jorge Salgado, que fizeram isso com o Vasco da Gama. O Pedrinho me chega, faz um acordo com a EICAP, retira ali momentaneamente por 90 dias as ações e some. Ó, some. Não vem a público para poder falar. Faz um acordo com o inimigo que representa a 777. Pior, essa situação do Jorge Salgado, ó,
Então reclamam, não encontram solução. O torcedor do Vasco, ele tem que entender uma coisa: o futebol brasileiro está difícil para todo mundo. A maioria dos clubes estão falidos, estão quebrados. Essa situação da SAF aqui no Vasco da Gama não adiantou. E o que eu quero dizer para você, torcedor do Vasco da Gama, que a historinha triste é só aqui no Vasco. O Corinthians está quebrado, mas está contratando. O Atlético Mineiro está quebrado, mas está contratando. Os nossos rivais estão andando aí de braçada e está muito lento esse sistema de contratação. Eu acho que o Pedrinho deveria ser honesto e falar para o torcedor do Vasco assim: olha, não vai vir mais ninguém não, até o dia 2 não. Porque o que a gente toma conhecimento aí do que circula aí nos bastidores aí de São Januário, você tem Moacir Barbosa, é que verdadeiramente vai chegar 2 jogadores. Vai chegar 2 jogadores, eu estou falando isso para vocês, até eu fiquei incomodado. Quanto tempo que a gente está tocando na mesma nota do teclado? Essa coisa precisa mudar dentro do Vasco. O torcedor ele tem que ser mais respeitado, cara. Tem que ser mais respeitado. A gente está vendo aí um departamento de futebol que eu vou falar, está largado às traças. Está largado às traças. O Vasco da Gama cheio de jogador lesionado. As pessoas falam assim: não tem culpa. Gente, não é normal o Vasco lesionar tantos atletas assim. Não é normal. Piton é dúvida aí para o jogo. Então, assim, a gente vê a estrutura. O Vasco não investiu em estrutura. 2 anos de SAF. É lamentável tudo isso que está acontecendo. Um treinador que não é do tamanho do Vasco da Gama. A gente está falando isso aqui todo dia. Será que vai ter que, supostamente, perder para o Fluminense? E mal no Campeonato Brasileiro, Pedro, para tu tomar uma atitude de mudança? Será uma coisa que já era para ter sido feita? E, amigo, para poder pensar. Alguns jogadores, talvez seja melhor você rescindir. Porque fica mais caro ir para a Série B. Tu olha hoje para o noticiário esportivo do Vasco, qual a novidade que tem no torcedor hoje? Nenhuma. Só promessa, só lorota. E o nosso presidente aí não vem a público para poder falar. Ó, de qualquer jeito, não vem a público, não conversa com o torcedor. É diferente do que a 777 estava fazendo? Não é. Então a gente elogia quando tem que elogiar aqui, mas sabe, tá faltando, né? Tá faltando carinho e respeito com o torcedor. O torcedor coloca aí quase 70 mil de sócios, o cara não vem a público para dar uma declaração. A gente tem que cobrar aqui, cara. Ainda mais depois daquele fatídico jogo de ontem, a bolinha que o Vasco está jogando, e as pessoas acharem normal que não precisa de contratar. Seja honesto, porra. Se não vem ninguém, fala. Agora, te tem opção. Te tem opção. Eu já falei aqui da situação lá das cartas, lá do Leve, que ele podia pedir ajuda, não pede por conta de vaidade. O problema não é nem ele, esse grupo que está por detrás dele, que não pede ajuda, não aceita ajuda, descarta jogador por conta de ego. Então, cara, tá tudo errado aí no Vasco da Gama. Eu acho que hoje esse vídeo que essa menininha fez, essa Giovana, quem viu, coloca aí nos comentários e escreva Vasco. Pelo menos 50 Vasco aí no comentário. Esse vídeo que essa menininha fez hoje, Giovana, muito fala sobre isso. Uma garota pequenininha falando: o torcedor do Vasco é desrespeitado. Ponto. Agradeço pela sua atenção. Vídeo mais aqui por desabafo, porque passar o mesmo do mais para vocês, né, é complicado. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.